Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Igreja Açores nesta tarde de domingo, dia 26 de março. Hoje a nossa entrevista alongada será sobre cuidados paliativos e o seu acompanhamento espiritual. Mas por agora, a atualidade da Diocese. A Semana da Vida acontece entre 14 e 21 de maio na Diocese de Angra e é centrada em Maria. Este ano as celebrações focam-se na ouvidoria da povoação, mas o Serviço Diocesano da Pastoral Familiar pretende que a semana seja assinalada em todas as ouvidorias da Diocese, garante o responsável cônego José Constância. Cada ouvidoria elabore seu programa, mesmo modesto, em ordem, uma boa celebração, na reflexão, na oração, no compromisso, da Semana da Vida. Depois, informávamos que a celebração diocesana, este ano, realiza-se na ouvidoria da povoação. Todos os anos há uma ouvidoria onde se faz uma celebração especial, de caráter diocesano. Já fizemos em Ponta Delgada, já fizemos na ouvidoria de Santa Maria, já fizemos na ouvidoria da Lagoa, este ano na ouvidoria da povoação. Está a ser elaborado um programa por aquela ouvidoria para que na tarde, dia 14, haja a celebração da Semana da Vida com caráter diocesano. A ouvidoria de Ponta Delgada já se associou à Semana da Vida e já preparou inclusivamente o seu programa. Haverá no dia 13, à tarde, uma reunião com todos os catequizandos dos 8º anos das paróquias da nossa ouvidoria. Será na paróquia da Relva, por sugestão, digamos assim, dos responsáveis. Depois, no dia 15, que é o Dia Internacional da Família, haverá um encontro para casais novos e tem como tema Deus à Mesa. Realizar-se-á na sede dos escoteiros da Paróquia da Saúde dos Avivos. Além disso, haverá duas reuniões importantes. Uma com os casais responsáveis de cada paróquia de Ponta Delgada, será na terça-feira, dia 16, às 20h30, no Centro Pastoral Piedoso. E na quarta-feira, dia 17, na paróquia de Ginete, com os casais responsáveis das paróquias da Zona Oeste da ouvidoria. Esta semana pretende defender a vida desde o estado pré-natal até à morte natural. É uma forma de defender o dom da vida e educar a comunidade para a alegria de viver. As festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres em 2017 acontecem de 19 a 25 de maio em Ponta Delgada. Este ano o santuário tem novo reitor, o cônego Adriano Borges, que garantiu ao Igreja Açores que a matriz das festas dos últimos anos é para manter-se. A festa do Senhor Santo Cristo dos Milagres realizar-se-á mais ou menos de acordo com o que têm sido as festas em honra do Senhor Santo Cristo dos Milagres dos últimos anos. Com certeza. Teremos a parte sempre religiosa, com certeza que é sempre a mais importante, a parte que terá todas não só as Eucaristias presididas por 3 bispos. Teremos presente o Dom António, nosso bispo emérito, o nosso bispo atual, Dom João Lavrador, e também a presença e que presidirá no dia principal da festa do bispo de Fall River, Dom Edgar da Cunha. Para além das celebrações eucarísticas, o reitor destaca 2 procissões maiores. Além do programa religioso que inclui as Eucaristias, como eu disse, dedicadas a várias situações, aos romeiros, aos beneméritos do santuário, aos doentes, e temos também de realçar as 2 procissões. No sábado, dia 20 de maio, a procissão da mudança do Senhor Santo Cristo entra para que esteja durante aquela noite que se repartirá entre o santuário e a Igreja de São José, aqui da paróquia, mesmo ao lado também do Campo de São Francisco, durante toda a noite, onde os peregrinos
terão a oportunidade de ter uma noite de oração intensa e de maior fervor durante aquela noite. No domingo temos a Eucaristia de manhã, a Eucaristia essa que é transmitida para todo o mundo, presidida pelo Dom Edgar da Cunha, como já disse, ou já referi, e depois à tarde teremos a procissão que percorre praticamente quase todas as ruas da nossa cidade de Ponta Delgada. Neste primeiro ano enquanto reitor do Santuário, Adriano Borges assume que a responsabilidade aguça o sentido de ministério. Para mim, é claro que é um momento, em primeiro lugar, de ação de graças ao Senhor Santo Cristo dos Milagres pelo facto de poder participar uma vez mais nas suas festas, mas dessa vez já não só como peregrino, mas também como reitor do Santuário, e claro que acresce a responsabilidade, mas também o espírito de serviço e de tentar fazer com que as festas tenham um proveito para a fé de todas as pessoas que aqui vierem, para aqueles que nos ouvirem e virem por este mundo fora. Portanto, um sentido de responsabilidade, mas sobretudo de serviço à Igreja e à Igreja que está nos Açores, no Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres. A antevisão das festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que leva milhares de crentes à Ilha de São Miguel, ano após ano. A Santa Casa da Misericórdia da Ribeira Grande está a preparar um presente para o Papa Francisco, a quando da sua visita a Portugal. O vice-provedor António Pedro Costa fala da iniciativa dos idosos na conceição deste presépio em Lapinha. Lembraram-se os idosos de construir uma lapinha, que é exatamente um presépio feito à moda de São Miguel, em que procurar reunir alguns objetos de produtos de cada da ilha e montar um presépio à moda da lapinha, uma forma tradicional de montar também um presépio. É uma lembrança típica que quiseram com isso exatamente fazer com que a passagem da Sua Santidade aqui para Portugal pudesse ser marcada e com essa lembrança. É uma atividade que eles têm, produzir algumas peças e resolveram exatamente também entregar a Sua Santidade do Papa. A lembrança será entregue no Santuário de Fátima, que, por sua vez, se encarregou de o entregar ao Santo Padre a quando do centenário das aparições de Fátima. Quanto ao envolvimento dos idosos, esse é inquestionável. Com muita alegria que eles estão a trabalhar na montagem deste presépio, porque a maioria são católicos e, portanto, este ato de entrega para eles tem um significado muito grande, porque sabem que vão oferecer o produto das suas mãos e isso para eles faz com que os mobilize. Esta produção muito de grande alegria, porque ao longo do dia têm várias atividades e esta em particular tem um significado muito grande para eles. Recorde que o Papa Francisco não visitará os Açores a quando das aparições marianas na Cova da Iria, mas enviou uma carta à Diocese de Angra a convidar todos os que pudessem, que estivessem unidos a ele em Fátima, para rezarem juntos. Nesta quarta semana da Quaresma, o Igreja Açores conversou com alguns romeiros do rancho da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, em Ponta Garça. Pároco nas Lajes do Pico, o padre João António Neves já acompanha espiritualmente o grupo há 4 anos consecutivos. Como padre, pois, pedem uma orientação espiritual e eu faz parte da minha missão sacerdotal para ajudar nesse sentido, embora nós no rancho somos todos irmãos e eu sou o irmão padre, igual aos outros, como cristão e como romeiro que caminha nas ruas, com as mesmas dificuldades, com os mesmos problemas, e embora, aproveitando as celebrações da Eucaristia e alguma outra reflexão para orientar os irmãos de uma forma espiritual, dentro das minhas possibilidades e das oportunidades que são proporcionadas. De facto, sou parte nas Lajes. Foi de lá que eu vim, no Pico,
um pouco inicialmente por curiosidade, para poder falar das romarias que alguns criticavam, e eu também cheguei a ser crítico, mas que agora admiro e por isso já estou cá pela 4ª vez. Enquanto Deus quiser e eu puder, virei aqui a São Miguel fazer esta experiência que é única. Há um bocadinho eu subi aqui uma ladeira aqui para os lados do Nordeste e vi 2 irmãos mais novos ajudarem a um irmão de mais idade que veio do Canadá e que estava com dificuldade em subir aquele caminho, e vi 2 um de cada lado a segurá-lo, a ampará-lo e ajudá-lo a subir. Isto é que é cristianismo, isto é que é também o espírito da romaria. Serafim Peixoto é faialense e participou pela primeira vez numa romaria quaresmal. É uma experiência que nunca tinha feito e apesar de já um bocadinho de idade avançada, tive esta curiosidade. Pronto, isto tem corrido muito bem, estou a gostar imenso e acho que vai ser útil para o resto dos meus dias, que eu já não sou muito jovem, não é? Já sou um bocadinho idoso. Lisandro Oliveira, da Ilha do Pico, está na sua 3ª romaria. Para este irmão, a vivência é incomparável. É uma experiência única. Única e diferente, porque sentimos a diferença daquilo que é passado, aquilo que se passa e que a gente ouve dizer. Nada se compara àquilo que a gente vive verdadeiramente na romaria. Diretamente de Santa Maria, João Filipe Melo também se estreia nas romarias quaresmais e contou ao Igreja Açores as diferenças entre as expectativas e a realidade. Pela primeira vez, inicialmente, há sempre um certo desconforto e uma curiosidade e uma expectativa relativamente às caminhadas, aos cânticos e a tudo o que se vai passar. À medida que a gente entra na romaria, o primeiro dia parece uma coisa muito simples, muito tranquila, mas depois o processo de integrar o rancho dos romeiros, o processo da partilha com os irmãos, o processo das rezas, das orações, da devoção, vai-nos também fazendo um pouco esquecer que tínhamos uma expectativa, que tínhamos uma curiosidade e que queríamos descobrir algo novo. Se calhar acabamos, eu falo por mim, pela minha experiência pessoal, acabo por descobrir que tinha aqui qualquer coisa dentro de mim que me chamou e fui atrás do chamamento, e no meio disto tudo reconheço muita coisa no processo da fé e da caminhada e da oração, e ser romeiro está a ser uma experiência maravilhosa e muito dignificante, na minha opinião, muito dignificante. Super feliz, e principalmente pelo amor que a gente recebe nas ruas de todo o povo desta ilha. É impressionante. E ao 6º dia, o cansaço já é evidente, mas as ajudas, essas, chegam de todas as partes. O gostar torna-se relativo no processo da caminhada. A gente sente as dores, sentimos a fadiga, sentimos a dormência, mas digo-lhe uma coisa: há momentos que a gente pensa que fraqueja, mas há sempre alguém que mete uma mão na sacola para ouvir mais leve, há sempre alguém que espera por nós e que nos estende uma mão, há sempre alguém que nos levanta, há sempre alguém que traz um sumo, uma água fresca, uma sombra que aparece de repente com a nuvem passou à frente do sol. Há sempre aqui qualquer coisa que vai justificando a insistência, a permanência e o regozijo, afinal de tudo, o regozijo de ser romeiro, de caminhar como romeiro e de estar e ser como um romeiro, como todos estes irmãos que estão aqui, muitos há muitos anos e alguns há poucos, mas cada um na sua caminhada individual, que todos juntos fazemos uma grande família. David Sanabria, missionário paraguaio, também participa pela primeira vez na romaria. Uma experiência única, maravilhosa, e eu sou paraguaio, né? Estou aqui na ilha de São Miguel faz já quase 2 anos. Eu sou missionário e estou aqui trabalhando com o pároco, juntamente ajudando o pároco, né? aqui na vila de Rabo de Peixe. E pronto, esse ano deu para mim a graça de eu poder experimentar também essa romaria. Desde que eu cheguei aqui na ilha é muito falado a romaria, né? A romaria aqui na ilha. E pronto. Hoje estou dentro e realmente estou vivendo, né?
E tem muito a falar. Se a gente vai parar para falar, realmente tem muito. E é uma experiência muito rica. E eu acredito que todos os romeiros que participam, que estão fazendo a experiência, que tem pessoas que já têm muita experiência. Então, eu acredito que cada um também faz a sua romaria, né? Cada romeiro, cada um deles faz a sua própria romaria. Silvério Fidalgo é diácono da Arquidiocese de Toronto. Por muitas romarias em que se participe, cada uma é especial e diferente. Isto foi a minha experiência vir a experimentar também o que os meus antepassados fizeram. O meu avô foi romeiro, o meu pai foi romeiro. Portanto, no Canadá fala-se muito das romarias micalenses. Esta daqui é diferente de todas, porque todas são diferentes. Esta também é muito linda. Irmãos diferentes, um mestre diferente. Vamos aprendendo a coisas novas, cânticos novos, mas em geral a caminhada continua na mesma. As dores são as mesmas, o cansaço é o mesmo, mas espiritualmente é diferente. Os irmãos são diferentes e Deus fala connosco através de cada um dos irmãos que nos acompanha. Basta olhar para o irmão e ver a face de Cristo, e cada face é diferente. Vivências de diferentes ilhas e com participações de fora da região, porque ser romeiro é uma espiritualidade universal. E passamos agora ao nosso espaço de entrevista deste Igreja Açores. Tenho dois convidados em estúdio, o Padre Alberto Mendes, ele que é autor do livro Cuidados Paliativos, Diagnóstico e Intervenção Espiritual. É também da Ordem Hospitaleira de São João de Deus. Boa tarde. Boa tarde. É também nosso convidado o médico Emanuel Gouveia, que vai falar das questões éticas do fim da vida e que é orador do lançamento também deste seu livro. Começamos pelo Padre Alberto Mendes. De uma forma genérica, a espiritualidade no fim da vida e em contexto de sofrimento é difícil, mas é decisivo. Sim, todas as necessidades do doente são muito importantes ser atendidas, seja do ponto de vista físico, psicológico, social e espiritual. Espiritual, estamos a falar do sentido da vida, da esperança, por exemplo. Estamos a falar de pessoas que às vezes têm umas angústias ou desesperos interiores que às vezes é difícil falar ou revelar, e é necessário estar atento a estes pormenores, porque os pormenores podem ser visíveis e às vezes não tanto, podem ser muito interiores, coisas às vezes no silêncio que se vive e que a pessoa às vezes tem medo de comunicar ou não consegue comunicar. Então quem está a cuidar tem que estar atento a estes pormenores, e claro que a espiritualidade pode dar muito mais qualidade de vida nestas últimas fases da vida da pessoa, porque estamos atentos sobretudo a estas coisas que às vezes a medicação física, digamos assim, ou o tratamento psicológico pode não conseguir chegar. E esta dimensão mais interior pode ser a área espiritual, o assistente espiritual, ou pode ser religioso ou não também. Aqui temos que diferenciar também o que é espiritual e o que é religioso, porque há pessoas que não são religiosas, não têm crenças nenhumas, mas todas somos espirituais, não é? Então, essa dimensão no sentido da vida todos temos, não é? Que nos Isso faz parte do diagnóstico também, não é? Exatamente. Então, fazer o diagnóstico, seja de que área for, também nesta área espiritual temos que fazê-lo, e depois atender, segundo aquilo que nós vamos vendo e avaliando, temos que intervir de acordo com isso, não é? E este diagnóstico e saber lidar com estas questões é mais benéfico para o doente ou para quem o acompanha? Para os dois. É sempre, não é? Para quem acompanha, porque se sente realizado, está motivado para ajudar, e se a pessoa está bem, e está serena e está tranquila, é bom sinal para quem está a ajudar, mas fundamentalmente para o doente, que é o principal objetivo que nós temos, é cuidar da pessoa que temos à nossa frente, que está em sofrimento. Então que temos que cuidar dela. Aí, quando a pessoa se sente bem e está bem, claro que estamos os dois, não é? E este livro aborda qual das várias perspectivas possíveis? A quem é que se destina esta obra? Toda a gente. Pode ser a técnicos de saúde, a equipas de saúde que trabalham na área de cuidados paliativos, pode ser familiares também, famílias que tenham doentes, pode ser a voluntários, pode ser qualquer outra pessoa que possa ter esta vontade de conhecer mais sobre esta realidade dos cuidados paliativos, e que às vezes numa visita que pode fazer um colega, um amigo, pode ser familiar ou não, se ao ler o livro se apercebe e aprofunda mais estas questões, pode no fundo ser uma grande ajuda. Então,
Eu costumo dizer que qualquer pessoa que possa ter este livro, e muitos dizem isso depois de o ter e de o ler, foi uma grande bengala para mim, digamos assim, para quando eu fui visitar o meu familiar, o meu colega, o meu amigo, eu recordei alguma coisa que estava ali, alguma expressão, e sobretudo não prejudiquei, porque às vezes mais do que ajudar, que a gente pode ajudar pouco, mas não fazendo mal já é muito bom, não é? Porque às vezes Como é que nós prejudicamos inconscientemente? Inconscientemente podemos dizer coisas que não devemos dizer. Sei lá, uma pessoa que está quase a partir e que tem essa consciência que vai partir, tem uma doença grave, incurável, e a gente vai visitá-la, isto está tudo bem, isso vai correr bem, vai ver que, quer dizer, é uma expressão que a pessoa sabe que não está bem. O otimismo exagerado pode ferir também. Pode, e é um bocado falso, não é? Estamos a usar aqui uma falsidade que a pessoa sabe que a verdade é outra, portanto estamos a prejudicar, não é? São sempre situações difíceis e parece que cada caso é um caso. Se lidarmos com um doente, um familiar doente, entretanto houver outro em fase terminal, parece que desaprendemos tudo. Há uma forma correta? Há alguma premissa que nos possa indicar o caminho certo? Há ideias claras que nós devemos ter quando vamos cuidar das pessoas e daquilo que devemos fazer. No entanto, como disse, cada pessoa é um mundo, não é? Cada um tem a sua história e mesmo que sejam acontecimentos parecidos, nós vivemos de forma muito diferente, não é? E o familiar é igual, porque cada um, como dizia, a sua biografia longa ou curta, tem acontecimentos muito marcantes e são vividos de forma muito diferente. Daí, quando estamos com essa pessoa, temos que ir à realidade da pessoa concreta, na sua circunstância. Não é, agora estudei, é assim e já está. E vai ser tudo assim. Não pode ser, porque aí estamos a fazer algo muito errado, porque temos que ir de forma muito personalizada. Este livro é resultado do seu mestrado e apresenta algumas ferramentas de diagnóstico à espiritualidade e para sabermos agir numa fase terminal. Quais são essas ferramentas? São práticas? São questões práticas ou são mais espirituais? Sim. Uma delas, por exemplo, um destes instrumentos é uma escala. FACIT, se alguém tiver um bocado por dentro disso, em que abre várias áreas, também para a área espiritual, em que tem várias questões que podemos fazer ao doente, em que vai respondendo, tipo, como se sente bem em harmonia, se a sua vida tem sentido, se sente com esperança, se sente amado pelos outros, se consegue amar, se consegue perdoar, se sente perdoado. Tudo isto a pessoa vai respondendo muito, mais ou menos, muitíssimo, estou bem ou não estou, e isso depois ao final dá-nos um diagnóstico, como é que a pessoa está, se está com muita esperança, se está com pouca, é quase como medir, às vezes é difícil medir, não é? Mas por aquilo que a pessoa vai descrevendo e dizendo, pode-nos ajudar a chegar ao final e ficar a saber como é que a pessoa está desesperada, a sua vida não tem sentido nenhum, e isto dá-nos um indicador muito grande para a gente depois poder atuar, de que forma é que vamos depois poder atuar com essa pessoa, fazer algo, intervir, para depois podermos que essa pessoa ganha algum sentido na sua própria vida. Às vezes conseguimos, outras vezes não. Nem sempre é possível. Outros instrumentos é a relação de ajuda, por exemplo, também fala no livro. Embora ele fale sobre várias coisas, tem casos muito concretos. Isso, a novidade que tem é que, através de casos concretos reais, vividos, que foi através do estágio de mestrado, durante 6 meses diariamente com doentes, a partir daí, com casos muito concretos, consegui colocar na parte teórica, escrita, digamos assim, para que a pessoa pudesse visualizar melhor, com exemplos muito concretos, para conseguir poder ajudar, digamos assim, com esses exemplos. Padre Alberto, há também sempre quase um sentimento de obrigação, de ter que saber lidar com isto, quer consigamos, quer não, enquanto cuidadores, digamos assim. Há ainda muita vergonha e receio de pedir ajuda aos profissionais credenciados? Acho que não. Quando a pessoa necessita mesmo de ajuda e quer ser ajudada, ele reconhece que necessita. E não há essa vergonha? Sobretudo na área espiritual. Para a minha experiência que eu tenho, as pessoas geralmente dizem, porque podem dizer facilmente que a vida não tem sentido nenhum, ou que está farta de viver, por exemplo, ou que está a sofrer tanto e não aguenta mais. Sei lá, a pessoa se tem de dizer e está mesmo desesperada e com esta angústia, a pessoa partilha, não é? Se sente à vontade. Agora, é claro que depende do outro lado também. Tem que haver pessoas receptivas a isso, não é? Com tempo,
tempo interior e exterior, digamos, esses dois tempos são importantes, é essa disponibilidade total para acolher todo o mundo da pessoa e não colocar-se logo como, sei lá, a avaliar antes de ouvir bem a pessoa. A escuta ativa, que eu costumo falar sempre, e que é uma das grandes armas que qualquer cuidador deve ter, não é só para o assistente espiritual, para o médico, ou seja, assistente social, psicólogo, tem que escutar muito e de forma muito ativa, estar ali completamente para escutar e ouvir toda a sua história e todo o mundo da pessoa, seja aquela que a pessoa diz e o que não diz, de forma verbal e não verbal, e com aquilo, e acolhendo todo esse mundo e essas coisas que a pessoa vai expressando e vai demonstrando, só aí é que podemos ajudar profundamente a pessoa, não é? E claro que a pessoa aí às vezes revela-se como é, mais tenha vergonha ou não queira, quando se sente à vontade e este acolhimento da outra parte, acaba por se expor e por pedir esta ajuda com aquilo que é, com a sua história. Falava de tempo interior e tempo exterior. Vamos desmistificar a diferença entre os dois? O tempo exterior é aquele que às vezes nós todos dizemos que temos pouco tempo, não é? Do relógio. É cronometrado do relógio. Exatamente. O tempo interior é outro, porque às vezes posso ter muito pouco tempo exterior, digamos assim, poucas horas, pouco momento, mas quando estou naquele momento, aqueles 5 minutos, aqueles 2 minutos, eu estou ali totalmente e com aquela disponibilidade toda para acolher. Então a pessoa que está do outro lado percebe que está ali alguém que está com ela para acolhê-la como ela é e de uma forma total, não é? O chamado tempo de qualidade, não é? Exatamente, podemos dizer isso, sim. Como é que estamos no início de um debate que se prevê muito longo sobre a eutanásia? Como é que se lida com um pedido de morte por parte de quem se ama? Eu não tenho muita experiência disso, por acaso, nos pouco tempo que tenho ainda em cuidados paliativos, mas não tenho experiência, digamos assim, de pedidos. Porquê? Porque eu sempre digo que quando a pessoa é bem cuidada e acolhida e bem tratada em todos os níveis, não é? Acaba por não chegar a esse sofrimento tão desesperante, digamos assim, angustiante, de querer desaparecer. Quando a pessoa pede isso, eu penso que está a pedir é que deixe de sofrer. Costumo dizer que se eu tiver uma grande dor de dentes ou de ouvidos e estou desesperado, também digo muitas vezes, eu quero é desaparecer, quero morrer, não aguento mais. É evidente que eu não quero morrer, eu quero é que desapareça a dor, não é? Penso que aí devemos trabalhar é nesta tal dor total, que falámos em cuidados paliativos, que é a dor total da pessoa toda que dói, seja física, seja psicológica, espiritual ou social, relacional, tudo. Tudo dói, tudo está em sofrimento. E então temos que cuidar disso tudo. Se cuidarmos bem dessa globalidade toda de forma integral, de uma forma holística que temos que cuidar a pessoa, penso que a pessoa pode não chegar aí. E essa experiência como digo, que tenho, digamos assim. Para os nossos ouvintes que tenham ficado com alguma curiosidade e que queiram adquirir o seu livro, como é que o conseguem fazer? Hoje poderão ir à Casa Sul de São Rafael, não é? Pertence ao Instituto de São João de Deus, onde vai ser apresentado durante esta tarde e que também vai estar lá disponível, mas também está disponível em qualquer Bertrand ou FNAC, ou qualquer livraria, ou também nos Paulistas, não é? Em qualquer sítio poderá ser adquirido. É necessário para quem tem que cuidar, mas também para quem eventualmente possa vir a ter, não é? É melhor estarmos sempre precavidos. Sim. É uma grande ajuda, posso dizer, e alguns dizem isso, para poder estar atento a esta realidade toda da pessoa. Não, porque às vezes podemos estar, há familiares que depois de ler disseram-me que estavam atentos às coisas mais físicas, se tinha dor, se não tinha dor, da comida, tudo isso, ou do psicólogo se vai. E às vezes há coisas muito interiores que às vezes até passava despercebido. E depois de ler, ficou atento a essa outra realidade e chamou outras pessoas para poderem ajudar. Tão ou mais importante. E, exatamente, também muito importantes. Muito obrigada, Padre Alberto Mendes. Nós vamos conversar com o nosso segundo convidado, porque ele tem estado mais calado. Dr. Emanuel Gouveia, como é que a classe médica tem lidado com o debate atual sobre a eutanásia? Muito boa tarde. Eu acho que é importante, antes de mais, junto da população, desmistificar uma série de conceitos. Creio que, no que diz respeito ao debate da eutanásia, há uma série de conceitos que se tendem a confundir e que podem contribuir para criar uma névoa que não é nada esclarecedora em torno deste debate. E também há desconhecimento daquilo que já é possível fazer na lei. Exatamente. Do ponto de vista da eutanásia, eu acho que nós temos que criar, em primeiro lugar, um movimento em favor dos cuidados paliativos.
A morte é natural, é um acontecimento natural de vida, para o qual estamos mais ou menos bem preparados, e é fundamental que o Serviço Nacional de Saúde, o Sistema de Saúde, crie as condições para que as pessoas tenham uma morte condigna. E tal como disse já o Padre Alberto, também da minha experiência, que ainda é relativamente recente na área dos cuidados paliativos, eu creio que um doente que tenha os seus sintomas bem controlados, tanto do ponto de vista físico, como do ponto de vista psicológico, como até do ponto de vista espiritual, como aqui já falámos, provavelmente não desejará a morte e não pedirá a morte. E a nossa experiência de quem trabalha nesta área é muito parca em termos de pedidos de morte em concreto ao profissional de saúde. Obviamente que há situações muito complicadas, e se isso acontecer, a meu ver, obriga a um trabalho ainda mais esmerado da equipa que está a acompanhar o doente, em concreto a equipa de cuidados paliativos, para tentar perceber quais são as causas que levam o doente a pedir a morte, porque provavelmente com um apoio mais concreto àquele doente, um apoio mais personalizado, provavelmente conseguimos perceber e conseguimos chegar ao âmago da questão e desmistificar uma série de conceitos em torno desse pedido de morte. Há, obviamente, outras questões que são muito importantes e que importa junto da população esclarecer, porque a eutanásia é o infligir da morte a um doente por um profissional de saúde, mas nós temos hoje em dia outros meios para controlar uma série de sintomas no final de vida, e é possível dar qualidade, e esta é a minha grande convicção, é possível dar uma grande qualidade de vida aos doentes no final de vida com cuidados paliativos. Infelizmente em Portugal nós estamos ainda muito aquém do que desejaríamos nesta questão, mesmo comparativamente com outros países europeus estamos muito aquém. Importa apostar na formação dos profissionais nesta área, cada vez mais ter pessoas especializadas a trabalhar nesta área, e esta deve ser uma grande prioridade. Portanto, eu acho que falar, e esta é a minha opinião em concreto, lançar o debate da eutanásia num país que não tem ainda montada uma rede nacional de cuidados paliativos que consiga chegar a todas as populações, independentemente do local onde estão no território português e também nas ilhas, faz com que provavelmente este debate seja extemporâneo e esteja, a meu ver, a ser feito fora de tempo. E nós, familiares e doentes, como é que lidamos com a dor de sofrer ou de ver sofrer? Os cuidados paliativos, e eu continuo a focar nos cuidados paliativos porque é a minha área de atuação, têm não só em vista o bem-estar do doente, mas também da família, portanto, e dos cuidadores. Isto porque é importante cuidar dos cuidadores. Se nós não tivermos pessoas capacitadas para darem apoio à pessoa que está em sofrimento, provavelmente não vamos também estar a apoiar bem a pessoa que está em sofrimento. E, portanto, o cuidado aos cuidadores, passando aqui a redundância, é fundamental e é essencial para que se consiga ter um bom controle sintomático do doente. E não só os profissionais de saúde, mas também muito a relação mais próxima, que são muitas vezes os familiares cuidadores. Claro que cuidadores. Sim, exatamente. Portanto, ainda se investe pouco nessa formação em Portugal? Ainda se investe pouco, a meu ver. Tem havido um esforço por parte de algumas universidades para garantir essa formação, nomeadamente devo destacar o trabalho que tem sido feito pela Universidade Católica Portuguesa, o trabalho que tem sido feito pela Universidade de Lisboa, neste caso a Faculdade de Medicina, de poder criar mestrados e criar formação pós-graduada nesta área. Mas quando olhamos para os números são claramente insuficientes. Temos poucas equipas comunitárias de cuidados paliativos, que são essenciais, porque uma grande fatia dos doentes provavelmente gostaria de permanecer no domicílio, de permanecer na sua própria casa e ter esses cuidados. E, portanto, para isso é essencial ter equipas comunitárias com formação em cuidados paliativos. E também tem havido, a meu ver, ainda um fraco investimento, embora se viermos a comparar com o que tínhamos há 20 anos, houve um grande trabalho nesta área,
mas tem havido ainda um fraco investimento tanto a nível das unidades hospitalares como a nível da criação de unidades de cuidados paliativos. Há que destacar, a meu ver, também, neste aspecto, o trabalho que tem sido desenvolvido por uma série de entidades, também por ordens religiosas. Eu devo destacar aqui o trabalho do Instituto São João de Deus para criar unidades de cuidados paliativos, e tem havido um trabalho a nível organizacional para tentar responder a estes déficits que ainda existem no sistema de saúde, mas nós não conseguimos ainda neste momento ter uma cobertura equalitária a nível do território continental português e também das ilhas no que diz respeito a cuidados paliativos, e isso é fulcral. Permita-me só que pergunte ao Padre Alberto Mendes, esta questão de estarmos em casa ou estarmos numa unidade hospitalar, espiritualmente e emocionalmente, é um fator muito importante. Sim, é melhor estar em casa, penso. Os dois dizem isso no domicílio, só que às vezes não é possível, não é? Mas claro que estar no meio onde a pessoa viveu, cresceu, com os seus familiares, todos os dias, toda a hora, isso era o ideal. Os cuidados domiciliares deviam-se, há poucos, mas devia-se investir muito mais a esse nível. No entanto, sabemos que há casos complicados que é difícil ficar em casa, não é? Há intervenções... Emocionalmente é preciso uma intervenção mais afincada para que as pessoas se sintam também em casa numa unidade hospitalar. Eu diria que uma das dificuldades, por exemplo, das intervenções também na área espiritual, por exemplo, emocional e psicológica, em cuidados paliativos, por exemplo, que se faz nas unidades e que às vezes é impossível fazer em casa. Por exemplo, um simples passeio à rua ou ao jardim, que é fácil numa unidade às vezes fazer, quando existe isso. Numa casa que é um prédio que às vezes não tem elevadores, que há muitas famílias assim, é impossível sair à rua. A pessoa da cadeira de rodas está acamada e não sai dali, por às vezes muito tempo. Portanto, isso é muito complicado, a intervenção é muito limitada, às vezes é mais física e pouco mais do que isso. Portanto, ser uma intervenção mais global, que é o que diz os cuidados paliativos, intervenção global, específica para essa pessoa, às vezes pode ficar muito aquém daquilo que deveria ser. Voltando ao Dr. Emanuel Gouveia, a lei já prevê que os doentes recusem tratamento, mas que recebam medicação que atenue a dor e o sofrimento e que proporcionem um fim de vida mais digno e menos doloroso. Os doentes e as famílias têm consciência de que há aqui este caminho intermédio entre o tratamento e a morte? Eu julgo que ainda há um grande desconhecimento dos instrumentos disponíveis já em Portugal para garantir que as pessoas não sejam submetidas a tratamentos fúteis. O conceito de futilidade terapêutica é extremamente importante, porque nem todas as medidas em situações clínicas concretas podem ser justificáveis de acordo com o prognóstico de cada uma das situações. E, felizmente, desde 2012 temos disponível a hipótese em Portugal das pessoas poderem fazer as suas diretivas antecipadas de vida, vulgo testamento vital, que permite definir em situações concretas de final de vida que tipo de medidas querem e não querem, a que querem e não querem ser submetidas. E julgo que este é um instrumento fundamental, é fundamental as pessoas terem a noção que podem decidir em situação de final de vida o que querem fazer. Isto obriga, por parte dos profissionais de saúde, a um trabalho que muitas vezes não é fácil, que requer algum tempo, requer um esclarecimento das pessoas, porque são conceitos difíceis, são inclusive difíceis para muitos profissionais de saúde, quanto mais para a população em geral, e portanto estas diretivas devem ser preparadas por equipas que tenham formação na área, equipas de saúde. Eu costumo dizer que isto tem a ver também com escolhas para a saúde, e as escolhas para a saúde vão-se fazendo ao longo da vida. Portanto, acho que não é possível separar as escolhas que fazemos ao longo da vida das escolhas que vamos fazer depois, no final de vida, no que a esta situação diz respeito, mas é importante que haja, por parte dos profissionais de saúde, a apresentação desta hipótese de criar diretivas antecipadas de vida e de preparar as pessoas para as decisões que devem tomar. É um princípio ético básico, que é o princípio da autonomia, que tem que ser valorizado e que é importante valorizar. As pessoas têm que ser capacitadas para tomar as melhores escolhas ao longo da vida
e o mesmo há que dizer em relação às escolhas que vão fazer no seu final de vida. A lei da medicina, a lei ética do médico é salvar vidas. Tem conhecimento nos países onde a eutanásia é permitida? Como é que os médicos lidam com ela? A defesa da vida é um princípio ético básico, como diz, é um princípio hipocrático, portanto nós desde o tempo de Hipócrates que defendemos a vida e realmente acredito que seja difícil do ponto de vista ético para um profissional de saúde, nomeadamente para um médico, conseguir defender ou praticar a eutanásia. Eu, no caminho deste respeito, seria incapaz de fazê-lo. Mas o médico pode recusar-se. Pode recusar. E há a hipótese de objeção de consciência. Do conhecimento que eu tenho dos países europeus onde já se pratica a eutanásia, qualquer médico tem o direito de ser objetor de consciência no que a eutanásia diz respeito, mas julgo que estas questões são muito complexas e vão contra milénios de educação médica e de princípios que estão estabelecidos do ponto de vista bioético e, portanto, obviamente que haverá sempre para um médico que eventualmente venha a praticar a eutanásia, haverá sempre, a meu ver, um conflito ético inerente. Não é? É impossível não havê-lo. E os médicos portugueses estão preparados para a eventual legalização da eutanásia? Essa questão é extremamente complicada. Por isso é que eu acho que quando ainda pouco se fala de cuidados paliativos, da hipótese de dar às pessoas um bom controle sintomático, tanto a nível psicológico como espiritual, como físico, no final de vida, quando ainda não se estabeleceram os mínimos que, quanto a mim, são razoáveis para que isto aconteça no nosso país em concreto, julgo que este debate está a ser tido fora de tempo e está a ser extemporâneo. Esta é a minha opinião pessoal. E acho que não era esta ainda a altura de eventualmente discutir esta matéria. E cria na cabeça das pessoas uma série de confusões e acho que o debate a ser feito deve ser feito de uma forma séria, esclarecedora, o que muitas vezes na nossa experiência não está a acontecer. E portanto as pessoas têm que perceber que há outros caminhos, que é possível fazer escolhas de uma forma autónoma no que as decisões de vida dizem respeito. Portanto, as pessoas devem ter conhecimento da possibilidade de fazerem as suas diretivas antecipadas, devem conhecer outros conceitos, nomeadamente o conceito de futilidade terapêutica, o conceito de eutanásia, e, portanto, a partir daí perceber o que para si pode não ser aceitável em termos de medidas médicas, e só depois de tudo isto concretizado e só depois de ter uma rede de cuidados paliativos a funcionar em pleno, é que eu penso que possa ser eventualmente aceitável para situações muito concretas ter um debate sobre a eutanásia. Mas quando estas condições não estão ainda todas reunidas, acho tempo de falar de eutanásia. Cuidados paliativos, diagnóstico e intervenção espiritual, o livro de Alberto Mendes que foi apresentado este fim de semana na Ilha Terceira. Muito obrigada aos dois por terem vindo ao Igreja Açores. Obrigado. E nós regressamos na próxima semana com mais convidados e com mais informação. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese, para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.